Olá pessoal, daqui quem fala procura uma aventura game, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Last of Us Parte 2 Remastered. Neste vídeo temos aqui para que um modo de história sem regresso? Não. Eu disse que ia completar um modo de história, mas eu quero muito saber o que é isto. Eu já trouxe um modo de história na minha PS4 e sinceramente isto aqui eu só faço mesmo depois do modo de história deste aqui. Agora este aqui eu nunca soube sinceramente o que era. Eu, pronto, estou curioso um bocadinho, né? Bora embora, espero que gostem. Este vídeo vai ser literalmente assim, só cenas perdidas, porque eu estou curioso e também tenho que ter muito mais conteúdo, né? You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They're months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Ok, já percebi. Isto é o The Last of Us, só que isto é uma cena dilatada, sem diálogos, sem nada. Os gráficos estão bons. Não tem diálogos nem a maior parte das coisas. Isto era suposto estar no jogo. Acaso acharam melhor não? Vamos cá ver. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Ok, ela só vai roubar porque gostava da Dina. Nem é porque queria. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. O brinquedo que ela iria ganhar era tipo mini elefante que... ok. The makeup artist is pretty simple.
It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. Bem, não tem lá nada. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this Aí, pô. adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might Vocês try estão to a gozar, follow mas you podem a little morrer before com turning isso. back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game, where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. Os gráficos por acaso estão bons. Ok, este é só um sítio para sentar. Muito provavelmente iria aqui haver um diálogo ou qualquer cena assim. Ah, ok, dá para correr. Menos mal. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Ah. Tá bem, pronto. Eu estava a ver que a erva não aparecia. Havia um que era este. Yeah. We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base, and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Sure. Something we wanted to prototype though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything, so it would have ended up more trouble than it was worth. Ah, sou bem-vindo. Muito obrigado. Ah, é só isto. Só que aquelas cenas dilatadas que pode ser pequeno e tudo, mas faz diferença. Por exemplo, vamos ver esta. Este nível é apresentado num estado inacabado pré-alpha, que reflete o seu estado quando foi cortado do jogo. Ah, ok, isto já era tipo do jogo, só que eles cortaram porque acharam mal. Ok. Dá para tirar os criadores a falar e isso tudo, mas até gostei de ouvir a falar. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle,
This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. Yeah. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Ai que assusto, começa logo assim. Mano, que assusto, como é que começa logo assim, mano? Ok, isto aqui já é cena dilatada. Ou não é? Eu acho que está. Okay. Okay. Isto aqui já é cena dilatada, eu acho. Já é. Mas isto por acaso parece bué. Ok. Onde raio é que eu estou? The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Ah, já percebi. Isto aqui estava. Ok. Isto aqui tem favas. Oh. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. When players reach the doorway and enter into the room, they are faced with a dead end. The real reason for this dead-end room is that on the reversal when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards, a pipe that they've not been able to
see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Isto aqui é bem fixe, porque tipo, o outro nota-se que estava mesmo tipo, nota-se que tipo, parece que desistiram nem a meio, foi tipo quase no início. E neste aqui nota-se que desistiram tipo, e olha que eles estavam tipo quase mesmo, quase a acabar. Ah, tiremos já daqui, porra. Oh, este até tem diálogo e tudo. Throughout the rest of the level, we also used light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we blocked the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduced the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pick-up item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. The unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to manoeuvre in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Mano, eu juro que se eles tivessem posto isto no jogo, tipo na cena final, eu iria jogar de boas. Claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Oh, até está a ficar toda suja de lama, tipo. Isto aqui era mesmo uma cena que podia ter ido mesmo para o final. É que isto aqui, o próprio disse que não tinha diálogos, não tinha nada, e afinal tem. Tem água a falar. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and a fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user-tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centrepiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Merda! Isto ainda por cima dava aquela cena heavy. Tipo aquele medo do Joe. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration É que ali assim transformava-se no Joe, what the hell? E depois eu vi que o colocador transformava-se no Joe e eu fiquei... used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers.
The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't Oh, cross. isto aqui é a cena If the player final. attempted to jump into the water, they were Isto not já é able a to cena swim final. across the ladder due to the water's speed. So instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Isto aqui já foi posto na cena final, esta cena aqui. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Esta parte já foi para a cena final, já. Mas isto estava mesmo quase acabado, tipo, era só melhorar uma bocadinho nada dos gráficos. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you'd been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Ups. Tem este da festa, tem o jogo. Por acaso isto não está por ordem. Não está por ordem, era primeiro este e este aqui. Não sabem porquê? Se calhar penso que este aqui é apresentado num estado inacabado que reflete o estado quando foi cortado do jogo. Este nível não inclui diálogos falados. Este tem, e este também. Ok, estes dois já ele fala, este é o único que não. Porque este aqui, eles pensaram em tudo, mas tipo, desistiram a meio. Este aqui estava tipo mesmo quase a acabar e desistiram. Este aqui, vamos ver agora. Só está a demorar muito tempo a carregar porque deve ser grande. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about. A sério? A sério? Eles vão pôr, por exemplo, a Abby no diário vai apontar o que aconteceu com o Javali. Ela vai apontar isso no diário e nós no modo história podemos ver. Bem fixe. Isto aqui foi uma das... Isto aqui até tem cutscenes. You get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Meses só se for dois, tipo, sei lá, 2, né? Mano, isto é cena diretada, mas olha os gráficos. Os gráficos não mudaram quase nada, mano. Olha o sangue e tudo. So the boar hunt was one of the hardest Olha levels ela. for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out.
Ellie is alone, her hair is short, so maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Mano, de uma pessoa também perder tanto sangue não era a Abby, mano. Eu se perdesse só isto aqui já tinha morrido. Não dá para abrir o menu. Só tem a caçadeira. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar, was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Ok, eles não conseguiam tornar isto tipo uma forma realista. Iriam achar que isso seria muito tipo We estranho. must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered. A luta contra o javali corpo a corpo, mano. Mano, eu queria ver isto. Os gajos são a dar maus. After some time, that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off-screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? Ok. Supostamente isto basicamente ela está chateada porque ela estava a matar o javali e conseguiu feri-o e ele agora está a fugir e ela já está com aquela mentalidade de tipo Abby. The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. Ai que susto, mano. It gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't. Could you spot it before it saw? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would flee it and finally enact revenge. É como se fosse uma mini boss fight, mano. Já percebi. O javali nunca fazia aquilo que eles pediam. Tipo, eles pediam para o javali ficar longe, não sei o quê. Dava sempre porcaria, então eles depois, entretanto, desistiram. Mas, mano, isto era tipo uma mini boss fight. Pô, é fixe, mano. Estás a lutar contra o javali. Ainda por cima ela iria literalmente matá-lo, tipo, corpo a corpo.
E isto explica porque é que ela está a estranho, mano. Ou não? Não podes fugir. Foi bom. The boar kill vais was supposed to fugir. be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kinda come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there would be no mention of the boar. Eu nem levo, já vou ir para casa já. Tu tem uma cutscene. Já acabou. Bem, só neste aqui é o último que ela não pensa no outro. Este aqui tem mais falas que sei lá o que eles não falam, mas nestes dois que é só a Abby, ela fala. Ainda tem uma mini boss fight contra o Javavi, mano, até que gostei por acaso. Só que este aqui teve muitas cenas, tipo, bué cortadas, mano, tipo, era suposto ela estar com o Javavi de boas, tipo, como foi no bosque, no primeiro jogo, com o House. Mas eles cortaram mesmo, para não ficar muito grande. Depois, este aqui foi aquele que eles mais cortaram cenas, tipo, a luta contra o Java foi bué da pequena, tipo, eu só olhei tipo 2 tiros para aí, o segundo tiro eu errei, depois eu dei-lhe outro, mas tipo, pronto. E depois ela supostamente mataria o corpo a corpo, e ficava a pensar no Joe, mas eles também cortaram isso, eu não percebo nada. Este aqui é tipo YouTube mais ou menos. Assim, eu posso mostrar um bocadinho sem regresso, mas tipo, conclua 2 encontros com a Abby, conclua 2 encontros com a Abby. Aqui eu desbloqueei a Dina, aqui eu desbloqueei o F. Faz uma tentativa. 3 encontros modificadores. Ah. Sim. Santinho. Desculpem. Mano, este gajo tem cara de cool, mano. Eu vou gostar tanto de jogar com este. Já percebi. Quando desbloqueares a Dina, desbloqueias o Jesse. Quando desbloqueares o Jesse, desbloqueias o Tommy. Depois o Tommy. O Joe é o último. Depois, por exemplo, desbloqueias o F, desbloqueias a Yara, da Yara passa para a Mel, da Mel passa para o Manny. Este aqui não sei. Este aqui dá para fazer uma vez por dia. Este aqui é personalizado, convém, tenho moderado, pode ser. Podes desbloquear personagens com... Neste caso eu tenho a Abby. A Abby eu já vi que a maior parte das lutas dela são sempre corpo a corpo com infectados.
E a ideia é tipo, pode ser tanto em stealth como em armas. Por exemplo, aqui tu tens a molotov e a pistola. E aqui tu tens só a pistola e martelo. Olha, tem as roupas. Ah, só tem estas roupas. Mortal Kombat! Isto foi uma homenagem porque na série de The Last of Us apareceu Mortal Kombat. Olha, Death Strange. Que o Zona. Este jogo foi muito bom. Não, é LGBT. Não, este vai ser o último que eu vou comprar, mano. Amor de Deus. Este vai ser o primeiro já que eu vou comprar. Não, não posso aqui escolher roupas, nunca mais sair daqui. Oh, também dá para modificar as armas. Deixa eu ver as armas da Abby então. Oh, não dá. Ok, dá. Já vou dar fixe. Ora com a Abby mesmo. Eu não vou com a Abby porque eu gosto das corpo a corpo. Mas não é que eu gosto da Abby, ok? Se a Abby tivesse lutas corpo a corpo eu usava. Mas ela não malha. Ah, eu sei fazer as cenas. Recebe recompensas por concluir encontros, depois usa a bancada de trabalho. Ok. No quadro de planeamento para selecionar o teu próximo encontro. Criando um curso até ao boss final. Os encontros variam de... Eu já não lembro do jogo, ok. Só me lembro que é disparar. Aqui. Bater era no quadrado. Ah, isto é tipo a tua safe zone. Por exemplo, aqui é no aquário. O deve ser no sítio diferente. Ei, pá. Ah, isto é cena de arcade. Mas por acaso é uma das cenas. Hospital, estância, estação de televisão, supermercado, supermercado. Desconhecido, loja de ferramentas, madeireira, floresta. Está desbloqueado, casas, estação, estação de teleféricos, terminal de... Há um que são pontos de interrogação e o do teleférico não me lembro. Só vou jogar tipo um nível para aí. Porque este vídeo era só suposto ser as cenas cortadas, mas como eu estou curioso e eu estou a gravar este vídeo às 2 da manhã, então pá. Ok, a vaga só vai chegar a... Merda. Não consigo ver nada. Não consigo ver onde é que os gajos estão, mano. Deus está ali. Isto não tem tempo, vá, menos mal.
Ei, acho que a vi. Charlotte, vai lá ver. Sim, tem cuidado. Não é preciso me curar. Spawnou ao café, mano. Paraste alguma coisa? Está tudo bem. Emma? Espartam? Oh, bro. Tá bem. Será que dá esta música bem fixe, mano? Eu adoro esta música. B? Porquê B? Mano, nem fiquei a metade, eu nem me curei. B. Ah, já tenho de fazer mais um. Qual coisa fez para desbloquear permanentemente novos personagens visuais e inimigos? Ah, cada personagem teve novas roupas. Deve ter demorado para aí este remaster. Só as roupas devem ter demorado, tipo, sei lá, quase um ano para ser feitas. Isso explica porque não há assim tantas roupas, porque são boas personagens. É, presente de Natal. Ah, já percebi, à medida que vais evoluindo vais ganhando isto. Ok. Eu estava a perguntar, mas ganhas moedas? Que estranho. Eu fico muito indeciso aqui, mano. Aqui fico muito indeciso. Ah, ok. Método de improvisação de mina de proximidade não é mau. Método de improvisação de faca não é mau. 10 peças ou outros artigos do posto. Boa, 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 boa. Mira vezes 4, estabilidade, capacidade. Acho que a mira vezes 4 já. Então a capacidade.
É assim, eu disse que ia só fazer um. Mas eu gostei. Vai. Depois não se preocupem, no próximo fazemos mais um com a Abby e depois fazemos os com a Abby para não ficarem tristes, né? Continuar a tentativa, né? Isto aqui foi só mesmo porque eu fiquei curioso e porque eu queria experimentar. Pronto, não me culpem, ok? A culpa não é minha. Eu também tive que acabar o vídeo mais cedo porque Abby e Joe, eles puseram novas cenas. Isto aqui é novo, não tinha. Não, não é isto. Agora, onde é que está? Está aqui. Este não tinha. Este também não, o Gustavo. O 7 também não tinha. A Chimeira eu acho que tinha. Já tinha todos menos o Gustavo e o 7. E não tinha o Joe e eu no hospital. Esse vai ser logo o primeiro que eu vou comprar. A cena é que tipo estes pontos tu só ganhas quando tipo completas o modo história e fazes missões. Neste caso aqui. Só que tu precisas de bué pontos para comprar roupas, para comprar cenas para as armas, para comprar guitarras, para comprar bué das cenas. Vai ter que ser ele, pá. Eu não consigo. Por exemplo, no modo história, quando chegar à parte onde deve coisa e tal, eu vou passar à frente. Tipo, não fiquem chateados por eu passar uma parte à frente, porque essa parte também já sabe o que vai acontecer. Por isso. Pelo menos sou bonito na minha cabeça. Eu podia fazer isto, ó. Podia chegar aqui, importar e fazer isto. E ganhava já pontos. Mas eu primeiro eu completo isto. Depois eu faço isto. Salveia. O segredo morre comigo se for preciso. Os nossos dias futuros. Tiveste uma bela noite depois de eu sair. Estou a tentar pedir desculpa. Sabes o que mais gosto de ti? A forma como tens de acabar as frases. Nossa, isto ficou na cabeça. Se tiver alguma coisa com que não consigam lidar, regressam. Onde tens andado? Queria que fosses a primeira a ver. Eu não consigo, ok? Não consigo não ver isto. Eu vou ver isto. E depois o episódio acaba. Por isso quem não quiser ver isto, pode simplesmente deixar like no vídeo. E quem não é subscrito, subscrever. Não é como o outro que diz, e quem é inscrito, desinscreva-se. Não, isso também não, né? Não posso dizer isso. Por isso subscrevam-se, deixem um like, comentem alguma bosta de cavalo que querem que eu faça. Mortal para trás, não. E eu vou literalmente ver isto e depois o episódio acaba, por isso quem não quiser ver, foda-se. Não estou a brincar.
Ellie? Oh, porra. Ia tendo um ataque cardíaco. Eu bati à porta, mas... Olá. Lá? O que se passa, Joel? Eu vim ver-te. O pessoal está... a falar sobre como estão impressionados contigo e como tens sido uma boa ajuda. Isso é bom. Sim. Eu e o Tommy saímos a cavalo no outro dia. E ele contou uma piada e eu lembrei-me de ti. Era... porra, esqueci-me. Era sobre um relógio. Como é que... Joel, já é tarde e eu tenho de me levantar daqui umas Sim, horas. sim, eu sei. Eu vou deixar-te em paz, só queria... Quero mostrar-te uma coisa. Dá-me só um segundo. Que é isso? Há quem chame esta coisa uma guitarra. Engraçado. Queres ouvir um pouco? Ok. Ok? Promete-me que tu não te vais rir. Não me vou rir. Não vou. Estou a confiar em ti. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you and me. Pronto, já está. Bem, não foi mal. Contento-me com isso. É tua. Não, eu não percebo Eu nada prometi-te disto. que te ensinava a tocar. Pois foi. O que dizes? Primeira lição? Amanhã à noite? Sim. Ok. Ok.
Já. Já te lembraste da piada? Qual é a desvantagem de comer um relógio? Consome-se muito tempo. Isso é tão parvo. Sim. Boa noite, Ellie. Eu fiz este vídeo para descontrair, para não ser só modo história. Só que vocês devem estar a dizer que tipo, ai, mas tu mal começaste o modo história e já estás a fazer uma pausa dele. É porque eu joguei The Last of Us, a história do jogo, mas 2 vezes. A segunda foi quando gravei para o canal. E a primeira eu não sei. Eu sempre soube qual era o rumo da história porque eu já vi pessoas a jogar. Mas eu nunca, não sei, nunca pensei que um jogo tinha, tinha tanto impacto assim. Mas pronto, se virem que eu estou a trazer muitas vezes modo história e está a ficar muito cansativo, podem pedir para eu fazer o não sem regresso, porque sinceramente não me importa, e como eu já fiz uma batalha com a Abby, tenho que acabar. Pois é, espero que tenham gostado. Se não gostarem, deixem o like na mesma, porque é de forma que não apareço na vossa casa, para vos estar não estou brincando. E pronto, não sei muito bem qual vai ser o título deste vídeo, deve ter a ver com níveis perdidos, pois. E espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Oh my god.